No meu último vídeo eu falei sobre heroísmo, e eu imagino que muitos se questionaram: ué, mas mulher sabe representar herói masculino? E tá tudo certo, é um questionamento válido. Por isso, hoje eu quero propor uma conversa mais aberta, indo além das narrativas. Afinal, histórias nada mais são do que um reflexo da nossa sociedade. A partir do momento que eu decidi que o meu protagonista seria um garoto, eu tinha duas opções. Eu convivo com homens, tenho amigos e familiares que são, logo eu sei o que eu tô fazendo. Eu reconheço que eu não sei o suficiente. Vou pesquisar e observar mais sobre o assunto. Eis algumas coisas que eu aprendi. 1. A masculinidade não é homogênea. Devia ser óbvio, mas não é. Eu cresci tendo exemplos muito próximos de homens gentis e também de homens muito babacas. Então eu sei na prática, desde pequena, que masculinidade não é sempre tóxica. E observando outros garotos que eu fui convivendo, é muito nítido que a masculinidade é plural. Assim como não tem só uma forma de ser mulher, não tem só uma forma de ser homem. E como que isso influencia na escrita? A consciência de que o Alex, meu protagonista, é só um garoto. Muitos garotos vão se identificar, mas não vão ser todos do mundo. E também no desenvolvimento de personagens secundários. A gente tem o Felipe, que é um menino mais moleque, a gente tem o Diego, que é um menino mais retraído, e claro, as influências paternas do Alex. Metade da vida ele cresceu com um pai agressivo, e a outra metade com um avô extremamente compassivo. E esses dois extremos vão influenciar na personalidade dele, e ele vai ter que aprender a equilibrar isso. Então, para as mulheres que ainda repetem que homem é tudo igual, não, meu amor, não são. Eu poderia até levantar uma pauta de que ficar repetindo isso, na verdade, prejudica as próprias mulheres. Porque se homem é tudo igual mesmo, para que a gente vai criar os nossos garotos para serem melhores do que isso? E é aí que o ciclo nunca se quebra, mas esse não é o foco do vídeo. 2. O sofrimento masculino é diferente. As maiores taxas de diagnóstico de depressão são de mulheres, mas as maiores taxas de suicídio são de homens. Só isso já é o suficiente para a gente se questionar o que está acontecendo. A Brené Brown, que é pesquisadora social sobre vulnerabilidade e vergonha, começou seus estudos primeiro com mulheres, porque ela acreditava que as mulheres sofriam mais. Quando ela começou a estudar os homens, ela descobriu um mundo de sofrimento não expressado. Quando reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio. Minha mulher e minhas filhas preferem me ver morto a me verem fraquejar. Ela aborda as diferenças entre a vergonha feminina e a vergonha masculina, que me fez lembrar bastante do documentário The Mask You Live In. Os homens foram ensinados a mostrarem sempre força, serem viris, serem melhores do que os outros, serem fontes de sustento, aguentarem tudo sem chorar, não falar sobre os problemas. Isso sobrecarrega, somatiza, não te deixa criar vínculos verdadeiros em relacionamentos, te faz usar a raiva como escudo de outros sentimentos. Quando eu entendi isso, foi a principal mudança que eu fiz no meu personagem. Ele passou a usar mais o deboche e a ser mais estourado. Ele sofre com crises de ansiedade e depressão, mas não gosta que os outros vejam. Ele não gosta de falar sobre os problemas dele pra ninguém. Mas é claro, a maioria passa por isso, mas não são todos os garotos que acabam assim. Um exemplo disso é o meu marido. A coisa que eu mais admiro nele é a maturidade emocional. Vale lembrar que a ideia de que homem não pode ser sensível é nova, nem sempre foi assim. Eu fiquei muito impressionada que os Cavaleiros das Lendas Arturianas não tinham problema nenhum em chorar, problema nenhum em demonstrar sentimentos pelos outros, e nem por isso eles deixavam de ser os melhores cavaleiros do mundo. Isso nos leva ao terceiro tópico. Existem vários tipos de força. Primeiro, é importante dizer que não é a brutalidade masculina que é tóxica, é a forma como o homem a utiliza. Se o problema estivesse na brutalidade, a gente não teria tanta gay afeminada extremamente babaca e não teria tanto esquerdomacho sem noção. Com isso em mente, vamos aos exemplos de heroísmo. De exemplo clássico temos o Aragorn, que muitos têm colocado como o maior exemplo de brutalidade virtuosa. De exemplo moderno temos o Joel. A maior força dele é a brutalidade. Nem por isso ele é uma pessoa grosseira e descontrolada. Temos o Soluço, ele é um menino mirradinho e a força dele está justamente na inteligência, na empatia, na coragem de lutar pelos próprios ideais. Temos o Shun, que é um cavaleiro andrógeno tão valente quanto os outros. Temos o Steven Universo, que a força está na sensibilidade, na empatia e na capacidade de dialogar. A coisa que esses 5 heróis têm em comum é que nenhum deles está preocupado em como eles vão aparentar ser um herói para a sociedade. São simplesmente homens que lutam pelo que acreditam sendo eles mesmos. Não é a quantidade de brutalidade ou de delicadeza que determina o valor de um homem. São as atitudes que ele toma. 4. Não somos tão diferentes. Por que homens às vezes se identificam com personagens femininas e mulheres se identificam com personagens masculinos?
porque todo mundo é humano e nem toda experiência está ligada a gênero. Como a feminilidade e a masculinidade são plurais, muitas experiências se mesclam. O exemplo que eu acabei de dar sobre não querer se abrir, não mostrar fraqueza, é uma coisa que mulheres também passam. E foi, inclusive, uma coisa que eu também explorei no meu livro. Às vezes, homens e mulheres se acham muito diferentes porque não estão conversando direito, ou porque não estão se enxergando por inteiro. Mesmo com tudo isso e me sentindo segura para desenvolver meus personagens, eu ainda pedi a ajuda do meu marido nas revisões, para ele verificar se tinha algo de errado com a forma que eu representei. Então fiquem aí com o depoimento dele. O que você achou da forma como eu representei homens na minha história no geral? Eu achei que você representou bem a diversidade de tipos de homens. Exemplos extremos, o pai do Alex e o avô do Alex, né? O pai do Alex é aquele cara que acredita que tudo resolve na brutalidade, se bem que ele tem os lados dele também, como todas as pessoas. É uma pessoa dúbia. Exatamente. Agora, o avô do Alex é um cara mais certinho, muito compassivo, tanto que não impõe limites. É, são os dois exemplos de masculinidade tóxicas. Então, o Alex mesmo, ele tem esses dois exemplos e ele quer ser uma pessoa melhor. Tanto que ele se inspira nos cavaleiros, tudo, né? Toda a questão do... Uhum. Quer ser como Sir Galás, perfeito, tudo. Só que não dá pra ser igual a ele, né? Porque o mundo é diferente. E o Alex vai aprendendo isso ao longo da história e vai vendo que ser homem é assumir responsabilidades. É ter que assumir as coisas por mais que seja difícil. Não fugir dos problemas igual fez o avô dele, né? E você se vê nessa representação de arco de personagem? Acredito que sim. Eu acho que às vezes a gente aprende que por mais difícil que seja a situação, a gente tem que colocar limites e tem que mostrar que nós estamos lá para resolver caso seja preciso, né? Eu acho que esse é o caminho. Tá, mas se o herói do seu livro é um homem, por que o nome do livro é Soline? Em muitos livros antigos era comum que o narrador não fosse o protagonista. Sherlock Holmes, Moby Dick, O Médico e o Monstro. O Alex consumiu muitos livros. Então, pela perspectiva dele, ele acredita que a Soline tem tudo para ser a protagonista e ele é só um narrador. Ele tem dificuldade de se enxergar como o protagonista da própria história. E isso faz parte do arco dele. É uma crença que ele vai carregar por toda a duologia. Depois de tudo isso, longe de mim bater na mesa e falar que vocês vão ter que engolir o que eu escrever, venho, na verdade, humildemente pedir licença e dizer que eu fiz o possível para fazer representações dignas. Fique à vontade para se divertir com o resultado do meu trabalho.